Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Por muito tempo, investir no mercado financeiro foi uma atitude completamente ignorada por grande parte da população brasileira por diversas razões. Dificuldade de compreender mais a fundo esse setor, medo dos riscos, apego a investimentos mais tradicionais, como a caderneta de poupança. São só alguns exemplos, mas de uns tempos para cá esse cenário vem mudando. Arthur Cabral. Verdade, Dalva. Cada vez mais gente se interessa pelo assunto, principalmente por causa das possibilidades de ganhos financeiros elevados. Nunca antes tantos brasileiros investiram na Bolsa. A B3, a Bolsa de Valores brasileira, bateu o recorde de 3 milhões de investidores em setembro de 2020, o dobro em comparação a 2019. E sabe qual é a pergunta que fica, Dalva? É a seguinte: por que tanta gente nova nesse tipo de negócio? Bom, Arthur, existem algumas explicações para esse movimento. A principal, certamente, é a redução das taxas de juros que ocorrem ano a ano no Brasil. Quem costumava deixar o dinheiro em aplicações de baixo risco foi vendo a rentabilidade cair progressivamente e se voltou para a Bolsa para tentar retornos melhores. Mas cabe aqui um alerta importante. É muito fácil para novos investidores ou até os mais experientes tomarem decisões equivocadas em um mercado com riscos maiores. Por isso, quem começa a se aventurar nesse universo precisa de muita cautela e atenção para não sair perdendo. A Bolsa de Valores é o mercado onde se negocia ações, moedas estrangeiras, juros futuros e uma série de outros investimentos em renda variável, aqueles em que não há uma garantia pré-definida de rentabilidade. Esses tipos de investimentos são mais lucrativos que aqueles em renda fixa, porém exigem muita atenção porque são bem mais arriscados. Todos esses tipos de aplicação fora a poupança, ele envolve risco. E aí você tem que ver o perfil do investidor, se é aquele investidor que ele quer ganhar mais, quer buscar ganhar mais, mas ele aceita também uma perda maior, ou se é um investidor mais conservador. Para quem quer começar a investir no mercado financeiro, o ideal é a busca constante por informações antes de qualquer movimentação. Quanto mais informações tiver, menor poderá diminuir o risco de perdas. Não é garantia. Poderá diminuir, considerando sempre o seu perfil e informações que são básicas e preliminares nesse processo de investimento. Quando você buscar aplicar, é sempre bom que você entenda como funciona a relação prazo, renda e liquidez. Dados da Bolsa de Valores brasileira apontam que os novos investidores costumam cometer principalmente 3 erros bem comuns: comprar ações de uma empresa antes de pesquisar sobre ela, avaliar uma ação considerando apenas o preço inicial e se deixar levar pela opinião de quem não é especialista. O mercado ele nem sempre ele vai te trazer a rentabilidade que você quer, porque, claro, quando falamos de investir, sempre pensamos em ganhar. Por isso é importante você entender como funciona. Por isso é importante você buscar o máximo de informações relacionadas a isso. Atualmente, algo que merece atenção é a situação inflacionária no Brasil. Nem mesmo os rendimentos fixos da poupança, que se baseiam na Selic, a taxa básica de juros, têm conseguido superar a atual inflação. A inflação do país está muito alta, 8,25% ao ano. Para o histórico do Brasil é uma inflação muito alta. Por outro lado, recentemente o Banco Central vem fazendo um movimento de elevar a taxa Selic de juros, a taxa básica da economia. A ideia é que com isso você freie a demanda e faça que a inflação decline. O aumento dessa taxa Selic, a taxa básica de juros, tem um grande impacto nas aplicações financeiras. Os próprios títulos do governo, que uma parte é atrelada à Selic, eles vão começar a render mais. Fato é que investir na Bolsa pode ser uma grande oportunidade, desde que isso seja feito com responsabilidade, orientação e de forma gradual. A perspectiva da retomada do crescimento e as sinalizações para uma manutenção de uma taxa de juros em patamares baixos nos próximos anos são favoráveis à recuperação do segmento imobiliário e trazem novas oportunidades de investimento, como em fundos imobiliários. Uma outra opção também é o Tesouro Direto, que é um programa criado pelo Tesouro Nacional que permite você investir em títulos públicos que, na prática, você empresta dinheiro para o governo e em troca de uma rentabilidade.
Bom, cerca de 40% dos investidores brasileiros entraram no mercado de capitais nos últimos 5 anos, segundo um estudo da Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. De acordo com a B3, os pequenos investidores aumentaram a presença em mais de 10 pontos percentuais desde 2011. Arthur, em março de 2020, 54% dos investidores tinham uma carteira com até R$10 mil. Hoje, quase metade das pessoas físicas com conta na B3 estão na faixa dos 25 aos 39 anos. Muita gente bem jovem, Arthur. Pois é, Dalva. Fato este é que, jovem ou não, o grande risco para investidores pouco experientes é prestar mais atenção à promessa do lucro do que com as possibilidades de prejuízo. Então, vamos aqui apresentar nossos convidados, que vão conversar com a gente sobre o mercado financeiro, que estão aqui no estúdio. O Milton Campelo Júnior, que é Head de Estratégia, Inovação e Assessoria na Alpha Investimentos, e o Wagner Matos, economista da consultoria Control Risk Analytics. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa, Milton e Wagner. Arthur, a gente começou o programa falando sobre o quanto o mercado financeiro está na moda. Então, para começar o nosso papo, eu quero saber de vocês se já havia, talvez, aí num passado mais recente ou mais distante, a expectativa de que isso fosse ocorrer. Vocês têm qual visão, qual análise sobre o atual cenário do mercado de tanta gente entrando? Wagner e Milton. Boa noite, primeiramente. Boa Dalva, noite. Arthur, Dr. Wagner. Sim, a gente acredita que esse movimento iria acontecer principalmente pela baixa da taxa de juros básica. Então, essa baixa da taxa de juros fez com que investimentos mais conservadores, né, de renda fixa, ali, CDBs, Tesouro Direto, tivessem rentabilidades bem mais conservadoras. E isso fez com que os investidores começassem a procurar locais que gerassem melhores rentabilidades, como o Arthur falou muito bem na introdução. Então, isso fez com que as pessoas começassem a migrar para investimentos que gerassem um pouquinho mais de risco, mas com retornos ainda melhores. Então, sim, tinha essa expectativa desse movimento. Boa noite, Dalva, Boa noite. Arthur, Hamilton. Complementando a fala aqui do Hamilton, a gente também teve um outro diferencial que também fez um estímulo, que foi a ampliação do conhecimento, que antigamente era mais restrita, mas foi feito um trabalho pelas instituições financeiras e pelas casas de assessorias que fizeram uma exposição melhor de como era tratado cada produto financeiro, das suas vantagens e desvantagens. Além disso, essa migração também, apesar da taxa de juros, da redução, a gente teve um outro atrativo, que foi a taxa de administração, que acabou ficando cara por causa da redução da taxa de juros. E aí você tem uma procura maior. Então as pessoas, com isso... Mas você está falando, ficou a taxa... A taxa administrativa dos fundos de investimento. Dos conservadores. Dos conservadores, entendeu? Ela acabou ficando cara. A gente chegou a estar trabalhando na faixa dos 3% ao ano. Então, se você tem uma taxa de administração de 0,5%, 1%, então você acaba tendo ainda essa perda. Então, isso foi um dos motivos que também deu uma acelerada. Então, a gente já tem esse mercado lá fora, em outros países com economia desenvolvidas, que a gente tem uma participação maior das pessoas físicas, que já é tradicional, que vem passando de pais para filhos, já é mais divulgado e você sente essa rentabilidade, porque as pessoas reservam a sua poupança ou então a sua própria aposentadoria, porque o sistema é diferenciado. Então, a gente tem essa observação que também acaba atraindo. Então, a gente tem esse fluxo e ainda a gente pode crescer muito mais. A gente pode até dobrar, né, Hamilton? Triplicar. O fato interessante até, que você falou, da democratização da informação, né? Com o youtuber, com os youtubers aí falando muito de mercado financeiro, isso fez com que os jovens
começasse a focar mais nesse mercado e conhecer mais sobre esse mercado. Acho que além de CEOs, de administradoras, com perfil bastante jovem, né? Exatamente. Mas uma coisa que me chama a atenção, Dalva, assim, às vezes a gente vê, a grande mídia ainda trata com uma certa cautela, eu diria assim, até talvez preconceito, essas aplicações de risco. A gente vê às vezes nos jornais das grandes redes de TV, aquela informação, né, o headline, a manchete, Bolsa tem forte queda no dia de hoje. Aí você vai ver lá, caiu 1, 2%. Quem não conhece o sistema, né, fica assim, mas como assim? Forte queda, caiu 1, 2%? Isso não acaba afastando as pessoas? Exatamente, afasta bastante porque gera o medo, né? E o medo é justamente a capacidade de você alcançar o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menos medo de arriscar e apetite a risco, que é muito importante no movimento de investimentos, você vai ter. E é interessante falar de medo, porque toda vez que a mídia traz manchetes dessa natureza, existe uma movimentação no mercado em decorrência desses sentimentos que são provocados. E é daí que vem aquela expressão muito utilizada nesse setor que fala sobre as sardinhas do mercado e os tubarões. Vamos contar um pouquinho essa história aqui para quem está em casa ouvindo a gente, tentando entender tudo isso melhor. O que é isso, gente? Bom, as sardinhas são os pequenos investidores, as pessoas físicas ou então até mesmo as microempresas que têm a sua reserva que acabam fazendo as suas aplicações. Já os tubarões são considerados as grandes instituições financeiras, os escritórios familiares onde você tem um volume financeiro maior, então você tem os bancos de investimentos também especializados, tanto do capital local como internacional, e além disso você tem os gestores dos grandes fundos que ele atua muito forte diariamente. Então, por exemplo, a gente tem a aplicação que a gente pode estar escolhendo um determinado fundo, aí a pessoa bota lá e ele tem um valor da sua cota, mas o gestor do fundo, ele atua diariamente, agressivamente, com aquele volume todo, somando de todas as pessoas que fizeram suas aplicações, e aí eles começam a bater no mercado, a levantar, nas quedas, na subida. Nas altas e quedas, né? Porque essas grandes instituições, esses grandes fundos, eles conseguem movimentar o preço do mercado, que a gente fala. Dentro do mercado da Bolsa, a gente está avaliando o preço, sempre a longo prazo, tá? Então é muito bom frisar que investimento é a longo prazo, mas quando gera essa movimentação no gráfico da Bolsa, é uma movimentação de comportamento. Às vezes as pessoas têm muito medo de investir porque elas acreditam que o mercado financeiro é apenas números, mas na verdade o mercado financeiro é um espelho do mercado real. Então o comportamento que está sendo feito no mercado real vai impactar no mercado financeiro. E os tubarões, quando eles começam a investir muito forte ali em algum papel, algum título de alguma empresa, eles conseguem fazer variações de preço. E aí, geralmente, existe aquele movimento de manada das pessoas começarem a seguir esses tubarões. Mas não tem muita especulação, não, gente? Também tem. Existe. Tem bastante. E às vezes a gente percebe assim, tem uma notícia que talvez não vai impactar tanto, né, Dalva? Aí caiu a Bolsa de Valores porque o fulano espirrou hoje na sessão do Congresso. Aí a gente fica aqui de fora, fica sem entender muito isso aí. Mas só para a gente finalizar um bloco aqui, eu e a Dalva não somos especialistas no mercado financeiro, mas a gente andou estudando esses dias, né, Dalva? A gente gosta muito de aprender, eu até avisei a eles. Mas assim, eu li esses dias a questão do spread, que eu aprendi que é a diferença entre o custo da captação e o custo da remuneração do dinheiro. Quer dizer, na verdade, é o que os bancos e as financeiras ganham. Que a notícia vem falando que esses spreads têm caído, que no Brasil é um dos mais altos do mundo. Isso é verdade? É fato. Isso é verdade ainda muito por conta do conhecimento, né? Como o movimento no Brasil é muito forte ainda no investimento em bancos, quando você tem muita demanda, o preço sobe, isso para qualquer produto, né, que você vai trabalhar. E o banco faz a mesma coisa, né? Então, a diferença do custo da operação e o que eles estão sendo remunerados é muito alto, e isso é histórico no Brasil mesmo. E hoje não é tanto? Hoje continua. Ainda assim, alto, né? Por conta dessa movimentação. Por isso que a migração, apesar de ir aos poucos, está acontecendo.
Pois é, Dalva. Então você está vendo aí que tem muitas coisas que a gente pode aprender e vamos tentar extrair isso aqui dos nossos convidados, né? Exatamente, Arthur. A gente vai fazer agora uma rápida pausa, mas na volta do intervalo nós vamos saber mais sobre finanças e mercado de valores. É já já.